Olá, o Papo com o Editor completa um ano e nessa edição especial, Broadcast Político, entrevista o diretor do Instituto Butantan, Dimas, para nos acompanhar a editora, minha parceira de todas as horas, Beth Lopes. Muito bem-vinda, Beth. Muito obrigado. E muito obrigado, doutor Dimas, por aceitar esse convite e participar desse Papo com o Editor. Prazer é meu, Gustavo. Boa tarde, Beth. Boa tarde. Vamos lá. Doutor, o Brasil atingiu essa semana um novo e triste recorde, né, com mais de 4 mil casos registrados de mortes, né, registrado em 24 horas, em decorrência da Covid-19. São Paulo bateu recorde de casos também. Tem mais de 1.000 mortes acima, né, diariamente por Covid-19 no estado. Já passou da hora de um lockdown, doutor, para preservar mais vidas, ou isso é impossível no Brasil? Olha, o lockdown... Bom, primeiro, essa palavra lockdown, ela precisa ser bem conceituada, né? O que se fala de lockdown no Brasil é bem diferente do que se fala de lockdown nos Estados Unidos, na Europa, né? Aqui tiveram alguns municípios aí que decretaram lockdown, que na realidade não foi um lockdown, né? Decretaram um aumento da restrição de circulação de pessoas, mas nada parecido com o lockdown que aconteceu na Itália, por exemplo, ou mesmo o que acontece atualmente em outros países da Europa, né? No Brasil, nós nunca tivemos, de fato, um movimento importante de restrição de movimentação social. No início da pandemia, o ano passado, quando as primeiras medidas foram tomadas aqui no estado de São Paulo, o estado de São Paulo foi um dos primeiros a tomar medidas de restrição, houve, sim, um sucesso inicial que durou aí alguns meses, né? Principalmente alguns movimentos, como, por exemplo, a suspensão das aulas, que tira um grande contingente de pessoas de circulação, restrição de atividades não essenciais, né? Então, tudo isso refletiu naquele momento em alguns índices, né, de movimentação, como esse, por exemplo, medido pela movimentação do celular, que é um que tem sido usado muito frequentemente, né? Quer dizer, uma redução aí importante de 55%, quer dizer, bateu na casa dos 55%, 56%. Isso nós estamos falando lá de março, abril. Em maio, esse movimento já começou a decrescer, e aí ele veio progressivamente caindo, né, até chegar no fim do ano com taxas que eram quase iguais à pré-pandemia. Ou seja, né, as medidas, embora com todo o faseamento, né, elas, de fato, perderam a sua efetividade, né? E, obviamente, que isso começou a se refletir, né, na dinâmica da epidemia. Quer dizer, aquele movimento inicial arrefeceu a epidemia, quando foi caindo essas medidas, né, e o impacto de algumas medidas foi se diluindo, por exemplo, o uso de máscaras, as medidas de higiene, as medidas de contenção de aglomerações, tudo isso foi, com o tempo, decaindo, e aí, novamente, a epidemia ganha força, né, porque a taxa de infecção começa a aumentar, né? Isso começou em outubro, já tinha os primeiros sinais, novembro, os primeiros sinais, dezembro já se tornou bem nítido, e aí vem as interpretações. Tiveram as festas de fim de ano, isso pode ser passageiro, né? Mas, na realidade, a curva vinha num crescendo, e em janeiro explodiu, né? De fato, em janeiro houve uma mudança de comportamento da curva. Ela fugiu, inclusive, das projeções epidemiológicas. Ela ganhou uma gravidade que não era esperada. Isso aconteceu primeiro lá em Manaus, depois começou a aparecer em outros estados, aqui no estado de São Paulo, Jaú, a primeira cidade, depois Araraquara, e esse comportamento chama a atenção, e aí vai se estudar um pouco mais a fundo e ver aí a presença de uma variante mais infecciosa, né? Então, veja, as medidas de restrição lá da primeira onda, nesse momento, né, elas têm que levar em consideração também essa característica nova, que é uma variante mais infecciosa. E que, portanto, né, os patamares da curva 1, vamos chamar assim, da primeira curva,
obviamente que não vão produzir os mesmos resultados da curva 2, né? E aí nós estamos vendo o Brasil bater o recorde, né? Bateu o recorde de óbitos, bateu o recorde de casos, né? E muitas medidas sendo tomadas, né? Um desgaste muito grande da autoridade pública, né? E sem efetividade. Quer dizer, é o que nós estamos observando hoje, né? Quer dizer, medidas que são heterogêneas, né? Até no nível do município. O município adota uma medida, mas os municípios circunvizinhos não adotam. Estados com políticas completamente diferentes, né? Então, a hora que você olha o conjunto, você vê que não está funcionando, né? Quer dizer, se a curva continua crescendo, porque não está funcionando, né? Doutor Dimas, o senhor falou da variante aí das novas cepas do novo coronavírus. E o que o senhor fala da variante Jair Bolsonaro? A atitude negacionista do presidente pode se classificar uma variante também aí. Tem atrapalhado? Se ele tivesse uma postura mais proativa, tivesse realmente levado o país, o senhor acredita que poderíamos estar numa situação melhor hoje? Bom, isso é uma questão importantíssima. Quer dizer, quando a Organização Mundial de Saúde fez as primeiras recomendações para o combate da epidemia, ainda não se tinha ideia da gravidade, ainda nem se chamava de pandemia, se chamava de epidemia. Nos primeiros itens da recomendação, a existência de uma autoridade sanitária nacional que tenha a capacidade de coordenar as ações, né? Quer dizer, os países ajuizados, obviamente, aderiram a isso muito rapidamente, né? Tiveram a coordenação, tiveram uma ação mais ou menos homogênea em todo o seu território. No Brasil, nós nunca tivemos essa coordenação, né? Mesmo nos melhores tempos aí do ministro Mandetta, que era, obviamente, um conhecedor da matéria e também assessorado por grandes cientistas, grandes pesquisadores, mesmo naquele momento, né, não houve essa coordenação homogênea em todo o Brasil, né? Houve muita resistência. E por que houve a resistência? Exatamente por isso, né? Porque no nível federal, né, existe um negacionismo. Existe uma negação da gravidade da epidemia. No começo, existia até uma negação da própria existência do vírus, né? E isso continua. Quer dizer, isso vem disfarçado ao longo do tempo, né? Mas continua. A atitude é exatamente a mesma. Tivemos um período aí de Ministério da Saúde mais ou menos acéfalo, né? Quer dizer, com um ministro, mas, do ponto de vista de coordenação, muito pouco efetivo. E agora nós temos um novo ministro, um ministro médico, um ministro que é da área. Esperamos que haja essa mudança, né? Doutor, embora isso seja uma esperança que a história, né, tende a refutar muito rapidamente, né? Doutor, você falou que as medidas, juntando, o senhor falou na primeira resposta que as medidas não funcionaram, não funcionam agora como funcionaram no primeiro ciclo. O senhor citou agora a questão do negacionismo. Então, qual que seria a saída hoje para frear esse avanço, assim, quase geométrico, né, da Covid no país? Você tem, basicamente, alguns pilares de combate a uma epidemia, né? Quer dizer, as medidas de higiene, vamos supor que estejam sendo usadas, né, da forma como devem ser usadas, o que não é muito verdade, né? Nós sabemos que o uso de máscaras ele é muito variável, a gente observa isso nas ruas, né? A própria qualidade das máscaras muitas vezes não é adequada. Então, quer dizer, isso funciona, mas parcialmente, né? Ou seja, a proteção individual em relação ao vírus, né? O segundo aspecto é a transmissão. Quer dizer, o vírus se transmite pelo contato entre as pessoas, né? Existia muita dúvida se a transmissão era por fomites, né? Era por contaminação do ambiente, as pessoas ficavam até extremamente preocupadas, né? Se não pegava nem a sacolinha do supermercado antes de higienizar com álcool, etc, etc. Quer dizer, basicamente, a transmissão é entre pessoas, né? Uma transmissão aérea, né? Principalmente pela inalação, né? Na hora que o indivíduo fala, na hora que ele elimina as suas secreções respiratórias. Então, para você, num segundo momento, combater isso é você afastar as pessoas. Quer dizer, usar a máscara, sem dúvida, afastar as pessoas, porque à medida que você afasta as pessoas, essa transmissão diminui, né?
Isso é o básico. Terceiro ponto, você identificar e isolar as pessoas que estão infectadas. Quer dizer, existem algumas estratégias. Né? Alguns países fizeram testes em massa, quer dizer, testaram milhões e milhões de pessoas. Né? No Brasil, isso é impraticável. Né? No Brasil não tem infraestrutura, não tem recursos para fazer isso. Né? Tentou fazer de alguma maneira, mas não conseguiu. Se você não consegue através dos exames, você pode fazer através da chamada vigilância epidemiológica. Vigilância epidemiológica ativa, quer dizer, é procurar na população quem tem algum sintoma. Quer dizer, no meio da epidemia, se eu tenho dor de cabeça, pode ser uma dor de cabeça comum, mas pode ser o resultado da infecção. Então, esse indivíduo é potencialmente infectado. Quer dizer, eu tenho que orientar esse indivíduo ou tomar alguma medida no sentido de colocá-lo fora de circulação enquanto ele tiver os sintomas, ou enquanto ele fizer o exame. Né? Mas eu tenho que tirar ele de circulação. Essa é uma forma inteligente de se lidar. Né? Como nós não temos isso, nossa vigilância epidemiológica é muito incipiente, nós temos que tirar a população inteira de circulação. Né? Então, é uma medida extrema por deficiência das demais medidas. E aí vem as consequências danosas, né? De quando você retira um contingente grande de pessoas de circulação. Vem as consequências econômicas, as consequências sociais, as consequências psicológicas, que têm aparecido com muita frequência. Então, veja, tudo que se deve fazer de uma forma organizada, coordenada, né, o Brasil tem dado o exemplo, né, de como não se faz. Tá? E aí, né, todo mundo fala, olha, né, vamos ser o campeão do mundo. Sim, vamos ser o campeão do mundo. Estamos caminhando para isso. Porque, no momento, os Estados Unidos não tiveram uma coordenação, não tiveram a aceitação da epidemia, mudou-se o presidente da República, mudou-se a orientação, a epidemia nos Estados Unidos está em decréscimo. Além de ter a vacinação. Você acha que só mudando, então, doutor Dimas, o presidente, a gente vai conseguir? Seria essa, né, a saída, diríamos assim, né, para... Qual a saída que o senhor vê? Porque realmente ninguém está vendo. Não é necessário tirar o presidente. É necessário ter uma coordenação, ter uma autoridade sanitária com poder suficiente para fazer essa coordenação. Né? Nesse momento, é tudo muito difícil, porque nós já estamos com mais de ano de epidemia. Né? Então, você acha que o novo ministro pode assumir esse papel ou não? Deveria. O que o Anthony Fauci faz lá nos Estados Unidos deveria ter uma autoridade fazendo aqui no Brasil, né? Coordenando ações, estabelecendo padrões de resposta, né? Enfim, tudo o que nós não temos. Né? Aqui ficou mais ou menos cada um por si, né? E Deus por todos, aquele velho bordão. Né? Então, nesse momento... Desculpa, pode continuar, desculpa. Nesse momento, a gravidade, né, nada indica que ela está se arrefecendo. Aqui no estado de São Paulo teve uma certa estabilização do número de internações, mas não está caindo ainda. Né? E o estado de São Paulo está com, do ponto de vista de restrições, né, nesse momento, o mais austero, né, vamos dizer assim. Né? Mas ainda não temos sinais de que a curva está mudando. Né? Pode estar estabilizando? Sim, pode estar estabilizando, mas não está caindo. No Brasil como um todo, está aumentando. E vai aumentar. Existem projeções aí, nós já vamos passar dos 4.000 óbitos diários, estamos passando, vamos chegar a 5.000 e possivelmente vamos chegar a mais de 500.000 mortos. Né? Quer dizer, essa é a realidade. Quer dizer, então, veja, não há dilema. O dilema que se coloca aqui no Brasil é ou a gente faz isso, né? Ou nós não fazemos isso porque nós vamos prejudicar a economia, nós vamos prejudicar... Mas é o seguinte, esse é um falso dilema. Se nós tivéssemos implementado medidas de afastamento social, chame do jeito que você quiser, né, com efetividade acima de 60%, 65%, 70%, como fizeram outros países, a epidemia cairia rapidamente. Eu até tenho dado um exemplo em algumas entrevistas, eu disse, se eu tivesse o poder mágico, né, ou se alguém tivesse o poder mágico de determinar, por um passe de mágica, que todas as pessoas ficassem 14 dias nas suas residências. É um sacrifício enorme, 14 dias nas suas residências. A epidemia desapareceria. Porque o ciclo viral é 14 dias. Se você não transmite durante 14 dias, você não tem vírus em circulação.
A epidemia tende a desaparecer. Como nós não conseguimos fazer isso, ou nada parecido com isso, nós ficamos, né, sempre na curva intermediária. Quer dizer, ou mantemos um platô muito alto e durante muito tempo, né, ou sofremos essas oscilações como nós estamos observando agora. Doutor, e enquanto isso, né, enquanto essa situação se agrava, o Congresso Nacional, menos de um mês depois de aprovar, né, uma lei para importação de vacina do setor privado, começou a rasgar essa lei. A regra anterior era que as vacinas deveriam ser importadas e doadas para o SUS, e agora está uma pressão grande para que os empresários vacinem os seus funcionários primeiro e depois doem a mesma quantidade de vacinas para o SUS. O senhor acha que o que o senhor acha desse projeto e do lobby que foi feito para criar esse camarote VIP de vacinação, doutor? Bom, é preciso colocar as vacinas em perspectiva, né? Porque, de repente, a vacina aparece como solução, né? Não, a solução da epidemia, ela, sem dúvida nenhuma, vai se utilizar de vacinas, né? Mas as vacinas, isoladamente, não vão controlar a epidemia. Né? Isso vai demorar um tempo ainda, vai demorar um ano, talvez, ou mais de um ano, para que, de fato, a gente tenha uma vacinação percentualmente significativa do mundo. Porque também não adianta você vacinar a população dos Estados Unidos ou da Inglaterra, né, se você não vacinar a população da África, ou da Ásia, ou da América Latina. Né? E você vai manter o seu país fechado, né, mesmo que toda a sua população esteja vacinada. Por quê? Porque gera uma variante nova num desses locais, né, entra lá e começa tudo de novo. Né? Então, essa percepção de que, antes de tudo, nós precisamos combater a epidemia, usar os mecanismos, que são os mecanismos conhecidos desde a gripe espanhola, quer dizer, a gripe espanhola basicamente nos ensinou esses mecanismos básicos de combate a um surto pandêmico, e, óbvio, hoje nós temos a vacina, hoje nós temos a medicina moderna, hoje nós temos recursos que podem diminuir acentuadamente a mortalidade. A vacina diminui, nesse momento, mortalidade, diminui internação, né? Mas até agora ela não tem o poder de acabar com a infecção, de acabar com o vírus. Isso vai acontecer ao curso do tempo, né? Ao longo do tempo. Né? Então, uma coisa não substitui a outra, é complementar, e nesse momento a prioridade é vacinação? Sim, é vacinação, porque com isso nós vamos obter uma diminuição da mortalidade. Mas, mais do que a vacina, até, são as medidas de restrição para impedir a progressão da curva epidemiológica. O governo de São Paulo pode adotar medidas mais restritivas? O senhor acredita que vai ser necessário com esse pico, né, com as mortes crescentes? Olha, do ponto de vista teórico, né, você diminui um pico epidêmico com uma restrição mais forte durante 4 semanas. Agora, como isso é possível de ser aplicado na prática? Né? Eu acho muito difícil. Né? Eu acho que, nessa situação atual, nós já temos rebeldia, vamos dizer assim, rebeldia social. Né? Quer dizer, prefeitos, né, que enfrentam a todo momento, né, as decisões do governo do Estado, as decisões do centro de contingência, né, que questionam, né, quer dizer, autoridades que promovem aglomerações. Né. Então, eu recentemente dei uma declaração que eu acho que até repercutiu. Eu disse, olha, nesse momento nós estamos perdendo para o negacionismo. Quer dizer, o Brasil hoje está perdendo vidas para o negacionismo. Né. O negacionismo é um grande aliado do vírus hoje. Né. Quer dizer, uma grande contribuição nesse pico explosivo desse momento é o negacionismo. Quer dizer, uma parcela importante da sociedade, né? Uma parcela importante da sociedade que nega a gravidade da doença, que nega a efetividade das medidas que têm sido recomendadas, que apregoa tratamentos que não têm nenhuma utilidade, né? Tratamento preventivo, tratamento cloroquina, hidroxicloroquina. Hoje nós sabemos que tudo isso, né, não tem função. Tá?
E, no entanto, vemos aí cidades inteiras alardeando, né? Prefeitos de cidades dizendo que, olha, aqui foi uma maravilha, né? Nós usamos o tratamento precoce, né? Quer dizer, uma declaração que dura algumas horas, porque aí vem os médicos da cidade e falam, olha, isso não é verdade, está tudo lotado aqui, está morrendo gente, né? Então, é essa falta de coordenação. Voltamos à questão central, né? Falta de uma visão realista do que representa a epidemia, da sua gravidade, né? E falta de uma coordenação. Quer dizer, os estados não estão sendo coordenados pela autoridade central e existe, né, esse negacionismo que se reflete na sociedade, né? Então, a sociedade do Brasil também está escolhendo isso, né? Não é só uma parte, né? Quer dizer, o líder, o governante, ele tem uma parte importante, né? Inclusive, né, até na parte da educação sanitária, né? Nós não estamos conseguindo fazer isso porque talvez o maior exemplo, né, vem do maior mandatário da nação. O senhor acha que a politização do assunto é também um outro, né, fator? O senhor falou até de prefeitos, mesmo São Paulo, né? O próprio governador não tem conseguido, a gente sabe que tem enfrentado para decretar as medidas aí de restrição. O senhor acha que isso também é outro grande mal, doutor Dimas? Abolição da epidemia por decreto, né? É isso, né? É o que tem acontecido, né? Quer dizer, eu não acredito na epidemia, então eu faço um decreto abolindo a epidemia, né? No passado se abolia a lei da gravidade, né? Não é isso? Quer dizer, né? Olha, o vereador da cidade falou, vamos fazer uma fonte para colocar água a 100 metros de altura. Aí o engenheiro vem e fala assim, olha, a lei da gravidade não permite. O vereador, vamos revogar a lei. A gente faz um projeto, revoga a lei. Eu acho que está na mesma situação. Vamos revogar a epidemia por decreto, né? Vamos ignorar que ela existe. Doutor... E aí vamos continuar contando mortos, né? Vamos continuar contando óbitos, né? Doutor, o senhor já se manifestou, né? Inclusive repetiu hoje na comissão do Legislativo, né? Contra a quebra de patentes de vacina contra a Covid. Você lembrou que outras patentes do Butantan, né, se transformam em receita para o Instituto e receita para a pesquisa. A gente sabe que a importância que a pesquisa tem, né, o que isso se mostrou durante a pandemia. O senhor acredita que a simples discussão desse tema no país, já tem um projeto de lei, né, no Senado tramitando, isso pode ter alguma relação, ou possa ter alguma relação no futuro, com algum atraso nos insumos aí em forma de retaliação, já que esses fornecedores, né, de vacina também são fornecedores de insumos? Não acredito. O nosso problema de vacinas hoje é um problema de demanda. Quer dizer, o mundo, 7 bilhões e tanto de pessoas no mundo estão solicitando vacinas, estão precisando de vacinas. Então, a demanda é enorme. E, em cima da demanda, vem a questão do poder econômico. Os países ricos estão vacinando, estão conseguindo vacinar. Por quê? Porque as empresas produtoras estão localizadas nesses países. Portanto, o que sobra de vacinas é muito pouco. Né? Quer dizer, uma minoria de países muito ricos detém o maior quantitativo de vacinas e o restante do mundo, que geralmente é os países mais pobres, né, de renda média e mais pobres, vão ficar disputando o que sobra. Quer dizer, isso vai durar enquanto essas populações dos países mais ricos, mais desenvolvidos, não forem vacinadas. Ou seja, nesse primeiro semestre, vamos ter muita dificuldade em quantitativos grandes de vacinas para o Brasil. No segundo semestre, quando esses países já estiverem terminando a vacinação de suas populações, aí sim vai sobrar muita vacina, né? E nós vamos poder progredir, né? As patentes, você quebrar patente não ajuda, porque o problema da vacina nesse momento não é a patente. O problema é que o Brasil não tem capacidade. O Brasil não tem uma indústria de biotecnologia, né? O Brasil é importador de produtos biotecnológicos. Ele não produz produtos biotecnológicos, com raras exceções, né? Ele é um importador. Quer dizer, não teve nunca uma política industrial definida nessa área. Quer dizer, a ponta do desenvolvimento médico hoje, médico científico, é a biotecnologia. Nós estamos nos arrastando nessa história.
Quer dizer, as poucas indústrias que tem, as poucas unidades fabris que tem aqui no Brasil, sobrevivem com muita dificuldade, porque encontram pela frente uma concorrência, muitas vezes, desleal, né, de grandes companhias, né, e não tem uma política industrial definida em apoio a essas empresas. Então, mesmo que se quebrasse todas as patentes, nós não teríamos condições, né, de, da noite para o dia, né, produzir essas vacinas aqui. Mesmo porque a cadeia de produção na área complexa como é a biotecnologia é uma cadeia global. Você precisa de insumos, como você mencionou, Gustavo, você precisa de insumos do mundo inteiro, você precisa de equipamentos do mundo inteiro, você precisa da China, você precisa da Itália, você precisa dos Estados Unidos. Né? Então, qualquer atitude que quebre, né, um avanço enorme que foi a propriedade intelectual, obviamente que traz mais dificuldades do que benefícios. Né? Doutor Dimas, falando em insumos, ontem teve aquela questão, o governador respondeu, atraso dos há um pânico generalizado, né, a população, porque hoje, né, mais de 80%, né, diríamos assim, da população que está sendo vacinada com a Coronavac. O senhor acredita que essa questão tende a se normalizar, ou, como o senhor mesmo falou, é uma questão que a gente vai ter que enfrentar ainda no primeiro semestre ou no segundo? O senhor vê o Brasil chegando à autossuficiência, podendo produzir aqui a sua própria vacina em tempo hábil para combater essa pandemia? Olha, quer dizer, essa deficiência que nós estamos enfrentando hoje de vacinas é falta de um planejamento, é falta do negacionismo, é fruto do negacionismo. Tá? Quer dizer, o Butantan, em julho do ano passado, ofereceu 100 milhões de doses ao Ministério da Saúde. Repetiu a oferta em agosto, em setembro, em outubro. Nós fomos contratados para fornecer vacinas em janeiro desse ano, dia 7 de janeiro. Né? Um contrato de 46 milhões. Em fevereiro, no fim de fevereiro, um segundo contrato de 54 milhões. Né? Ou seja, não é possível você decidir uma produção tão complexa como uma vacina no curso de 2 ou 3 meses. Né? Apesar de tudo isso, o Butantan tem dado uma grande contribuição, né? Já produziu 38 milhões e 200 mil doses, entrega até agora no dia 19, né, um total de mais de 40 milhões de doses, e até no fim do mês, quem sabe, os 46 milhões, que ainda depende da chegada de matéria-prima. Né? Houve um atraso, sim, houve um atraso, né, um atraso burocrático, diga-se de passagem, né, mas também por questões de demanda. Tá? Imagina, o mercado chinês, nesse momento, está extremamente aquecido. Não só pelos compromissos externos, mas a China, hoje, é um grande consumidor de vacinas. Tá? É o país que mais vacina nesse momento, em termos absolutos. Né? Obviamente que a população chinesa nunca vai ser o primeiro em termos relativos, mas em termos absolutos, em termos de volume de vacinas, é o que mais vacina nesse momento. Então, está utilizando as vacinas de forma intensiva. Então, isso causa, obviamente, pressão sobre os fornecedores, né? E isso pode se refletir, né, no fornecimento de vacinas para o mundo. No caso do Butantan com a Sinovac, tem uma situação um pouco particular, que nós não importamos vacinas, né? Nós trazemos a matéria-prima. Né? Então, isso nos protege, de alguma maneira, né, no médio prazo. Né? Mas essas variações, né, de semanas, né, são absolutamente esperadas. Né? E como, nesse momento, tudo depende, ou basicamente depende das vacinas do Butantan, se há um soluço no fornecimento, obviamente, todo mundo fica preocupado. Mas veja, volto a mencionar, o Butantan foi contratado no dia 7 de janeiro. Outras companhias foram contratadas e já receberam em agosto do ano passado, receberam adiantado, e ainda não conseguiram entregar vacinas. Né? Então, é preciso fazer um esforço, sim, um esforço conjunto. Né? Essa responsabilidade não pode ficar só sobre o Butantan. O Butantan está cumprindo os seus compromissos, mas é preciso que o cronograma que o Ministério apresentou de quantitativos de vacinas, né, seja também observado. Né? Precisamos das vacinas da Fiocruz, não há dúvida nenhuma, mais do que nunca. Mais do que nunca, porque o Butantan já até adiantou o seu cronograma.
Tá? Então, agora nós precisamos de 20 milhões de vacinas que a Fiocruz vai entregar esse mês, esperamos que entregue. Né? Vamos torcer, estamos aqui torcendo. Né? Falando da Coronavac, por que o Butantan ainda não publicou, as pesquisas ainda não foram publicadas, os resultados da fase 3 da pesquisa, né? Lembrando que a Coronavac está sendo utilizada ainda apenas com autorização emergencial. Então, na realidade, não publicou na forma de um artigo científico, né? Por revisão dos pares. Isso está na iminência de acontecer, mas todos os dados de todos os estudos clínicos, né, inclusive da fase 3 aqui do Brasil, estão disponíveis, né, no site da Sinovac. Né? Se entrar lá no site, tem uma área, né, especificamente onde são colocados todos os dados de todos os estudos clínicos que foram realizados até esse momento. E é um número muito grande. Né? Inclusive, boa parte desses estudos sendo gerados aqui no Brasil. Então, por exemplo, ontem teve aí resultados já parciais de um estudo em Manaus, né, que mostra a efetividade da vacina contra a variante P1. Teve um outro resultado, ainda também parcial, aqui do HC de São Paulo, que estudou aí mais de 20 mil profissionais de saúde. Lá em Manaus, mais de 60 mil profissionais de saúde. Tem um estudo que é inédito no mundo, em Serrana, onde o Butantan está vacinando a população adulta, e essa é a última semana de vacinação. Então, no domingo, nós encerramos o projeto de vacinação e entramos... Já teve reflexo, doutor Serrana? Já teve reflexo nos casos lá ou mortes em Serrana? Veja, como consequência do estudo, ainda não, porque esses dados não foram analisados, mas já tem aí as declarações do prefeito de Serrana, da secretária de saúde, dizendo que o número de casos entubados em UTI, o número de casos graves tem diminuído acentuadamente. Né? Isso já aconteceu em outros lugares também. Aconteceu no Ceará, que também apresentou dados. Né? Aqui no município de São Paulo, redução de internação e de mortalidade em pessoas com mais de 85 anos. Dados do Chile, que recentemente também apareceram, mostrando uma queda acentuada de mortalidade e internações em pacientes com mais de 80 anos. Né? Enfim, esses dados estão sendo sempre coletados e enviados, né, para a Sinovac, que organiza isso e coloca lá no seu site. Então, os dados estão disponíveis, né? Brevemente haverá uma publicação numa revista de impacto, né? E isso já está na fase final, né? Mas os dados estão disponíveis, sim. Doutor Dimas, qual a sua sensação quando o senhor vê esses bons resultados, né? A efetividade da Coronavac aí, né? Como o senhor mesmo citou, né? Esses casos, né, mostrando, né, que ela é eficaz, o pessoal depois que toma a segunda dose, né, não vai para a UTI, não é entubado. Quando o senhor lembra das ironias, né, das críticas do presidente Jair Bolsonaro, que chamou de vacina chinesa, do Dória, criticou, levou boa parte da população, né, de seguidores a questionar, né, houve até aquele meme de que ia virar jacaré quem tomasse a Coronavac. O que o senhor acha que ele mudou de ideia por quê? Como é que o senhor avalia ali essa mudança, diríamos assim, né, do presidente da República em relação à Coronavac? Olha, a realidade é um fato que muitas vezes é difícil de negar, né? Você nega, mas uma hora cai na real, né? Quer dizer, acho que num determinado momento, e aí teve na minha interpretação, teve um ponto aí que foi um marcador de águas, né? Quando foi o ministro Guedes, né, todo-poderoso da economia, disse que a economia só voltaria a crescer se houvesse vacinação em massa. Então, acho que ali foi um argumento importantíssimo. Né? Quer dizer, uma alta autoridade da República admitindo que a vacinação é absolutamente necessária, não por motivos sanitários, né, mas por motivos econômicos. Né? Não importa, né? O resultado é o mesmo. Né? E, obviamente, que as vacinas hoje têm demonstrado, né, o seu valor. Né? Quer dizer, todas essas vacinas que estão em uso, né, algumas têm problemas, outras têm mais, outras têm menos, mas todas elas têm uma capacidade de reduzir, né, o número de pessoas com doença grave, de pessoas que vão para a UTI, pessoas que são internadas. É o que nós precisamos nesse momento. Teremos vacinas melhores? Sim, teremos. Né? Daqui a pouco vamos ter a geração
2.0. O Butantan mesmo já trabalha, né, numa vacina 2.0. Né? Mas isso é o normal. Quer dizer, nunca se desenvolveu uma vacina tão rapidamente no mundo, né, e num momento tão grave como esse. Então, as vacinas estão dando uma grande contribuição e vão continuar dando, sem dúvida nenhuma. Né? Daqui para frente, a participação das vacinas será muito mais relevante no combate à própria epidemia. Doutor, para encerrar a nossa entrevista, a gente está o tempo já é um pouquinho estourado. Você falou dessa vacina 2.0, a gente queria falar um pouco mais da Butanvac, né, que foi anunciada há algum tempinho aí, essa nova vacina. Eu queria saber quando começam os testes com os humanos, há uns 2, 3 dias teve a questão de uma cobrança da Anvisa, que é normal, né, por falta de alguns dados, documentos. A gente queria saber como é que vai ser esse teste e como deverá ser o procedimento nessas etapas, né? A gente sabe que se vai ter um período mais curto em virtude do que já teve em outras vacinas, enfim, se a base de comparação, se vai ter aplicação de placebo ou não, porque placebo seria complicado nesse momento, já que a gente teria outro tipo de vacina. O que vai ser diferente, doutor, na Butanvac do que a gente teve nas outras vacinas e quando começa a aplicar? Bom, essa então é a vacina já 2.0. Sim. Tá? E ela é 2.0 por vários motivos. Né? Primeiro, que é uma vacina que pode ser a solução, né, para a questão de acesso à vacina dos países pobres e de renda média. Por quê? Porque ela trabalha com uma tecnologia já disponível, uma tecnologia que muitos países têm, uma tecnologia de baixo custo, que é a tecnologia que é usada na produção da vacina da gripe. Não sei se vocês se lembram, mas quando teve as epidemias, né, H1N1, lá no passado, a chamada gripe aviária e tal, houve um grande problema de produção dessas vacinas no mundo e houve investimento. Né? Então, os países passaram a ter a vacinação regular contra a gripe. Então, existe uma base tecnológica instalada. Tá? E nós estamos investindo nessa base tecnológica, fazendo uma vacina já aperfeiçoada do ponto de vista de resposta imunológica, né? Já aproveitando toda a experiência aí que foi feita pelas vacinas anteriores, já incorporando nessa vacina, nessa base tecnológica mais disponível, né? Mais barata, portanto, uma possibilidade de fato, mudar um pouco a história da epidemia, né, a partir do segundo semestre desse ano. O Butantan não faz isso sozinho, ele faz isso em associação com vários parceiros internacionais, é um consórcio, já tem países que já começaram a sua produção, né, por exemplo, o Vietnã, a Tailândia, estão produzindo lá parte dessa vacina, né, é a vacina deles, né, mas é com a mesma construção viral e já estão em fase de estudo clínico. Aqui no Brasil, nós estamos já com o estudo clínico delineado, o projeto já inicialmente submetido à Anvisa, e agora nós vamos submeter o protocolo. Quer dizer, né, nós devemos submeter muito rapidamente o protocolo para poder iniciar exatamente a aplicação aí das doses nos voluntários. É um estudo encurtado, que eu chamo assim. Por quê? Porque nesse momento ele é comparativo. Você vai comparar os resultados dessa vacina com as demais vacinas. Você vai comparar resposta imunológica, se ela é superior às demais vacinas em termos de resposta imunológica, e depois em relação à eficiência. Né? Então, é um estudo encurtado que poderá ser feito muito rapidamente, porque ele é comparativo, e com isso solicitar o uso emergencial. Do ponto de vista de produção, nós podemos começar a produzir essa vacina em maio. A nossa fábrica de vacina da gripe, que é a maior da América do Hemisfério Sul, ela termina a produção da vacina da gripe agora, no fim de abril. Portanto, em maio, ela já estará disponível para a produção dessa vacina. E temos uma capacidade enorme de produção. Poderemos produzir 100 milhões de doses em poucos meses. Tá? Então, é um investimento, nesse momento, óbvio, que é um desenvolvimento, ainda não está pronta a vacina, ela vai depender de todos esses estudos, mas que traz uma esperança muito grande, pelo menos da minha parte. Doutor Dimas, só para acabar, antes de encerrar, uma última pergunta. O senhor acredita, ou o senhor trabalha com alguma perspectiva ou prazo da vida voltar ao normal, da população de São Paulo estar vacinada, do país? O senhor tem isso em mente ou o senhor ainda não vê essa luz no fim do túnel? Olha, esse ano vai ser um ano de vacinação e de luta contra a epidemia. A variável, nesse momento, que preocupa, principalmente nós aqui, é a questão das variantes.
Quer dizer, o ritmo de geração dessas variantes é muito elevado nesse momento. Tá? Nós estamos passando rapidamente por gerações sucessivas de variantes e, à medida que essas gerações vão se sucedendo, pode ser que a resposta vacinal às primeiras vacinas, às primeiras variantes, não seja mais efetiva. Tá? Então, isso já acontece, por exemplo, com a variante sul-africana. Ela já mostrou para todas as vacinas que foram testadas, inclusive a Coronavac, uma diminuição. Ainda não compromete, mas já apresenta uma diminuição. Isso pode continuar evoluindo. Né? Então, isso preocupa muito. Né? Se nós não controlarmos a epidemia, porque é a epidemia que gera as variantes, enquanto tivermos uma alta taxa de transmissão, né, alta taxa será de formação de novas variantes. Nós precisamos controlar a epidemia, isso é um objetivo central. E acompanhar essa evolução de variantes para poder adaptar rapidamente as vacinas. Né? Então, as vacinas que estão sendo já desenvolvidas nesse momento já tem que ter essas novas variantes, né? Porque isso é o que acontece e isso é o que se espera que vai acontecer. Muito provavelmente, o coronavírus vai se comportar como o vírus da gripe, como os vírus da gripe. Quer dizer, vão continuar de uma forma endêmica e poderá, inclusive, ocorrer picos sazonais. Né? Picos aqui no Brasil, outono e inverno, lá nós temos o pico da gripe, e pode acontecer com o coronavírus uma coisa assemelhada a isso. Né? Então, é possível que tenhamos a necessidade das vacinações anuais. Tá? Então, ainda vamos demorar um pouco, viu, Beth? Não vamos voltar a esse normal, embora eu acho que o aprendizado com essa epidemia é tamanho que talvez a gente não devesse querer voltar ao normal. Né? Porque talvez a gente devesse voltar a um normal aperfeiçoado, né? Vamos chamar um normal 2.0, quer dizer, incorporando o que nós estamos aprendendo, porque senão vai ter sido inútil aí todo o sofrimento que estamos passando. Legal, mas eu estou com saudade de ver a Beth, faz mais de um ano que eu não a vejo, assim, eu quero vê-la logo, se quiser, está tudo certo. Doutor Dimas Covas, muito obrigado pela entrevista aqui no Papo com o Editor, uma edição especial, muito obrigado pelo trabalho do senhor, do Butantan, né, de toda a ciência que a gente tem feito para a gente, e esse Papo com o Editor especial de um ano, né, do programa. Muito obrigado, Beth, minha colega, minha companheira, muito obrigado, Cláudio, que está fazendo a nossa ponte, vai fazer toda a junção e edição final. Muito obrigado a todos que estão aqui no Papo com o Editor, especial de um ano, e até a próxima semana. Obrigada a todos. Obrigado a vocês, viu? Um abraço.